E aí, olha eu de novo aí. Tudo bom, gente? Continuando a nossa série de vídeos, se você não viu o vídeo anterior, olha aí um vídeo que eu estava falando sobre a diferença entre Bíblia, livro histórico, diferença de Bíblia e que é Palavra de Deus, para que a gente dê continuidade. E agora nesse segundo vídeo eu quero falar para vocês sobre o contexto em que Jesus vem, né? A Palavra de Deus se faz carne e habita entre nós. Pensa o seguinte, Jesus nasceu ali em Israel, uma região na época dominada pelo Império Romano. Ele nasce ali na época do Imperador Augusto e depois ele vai morrer por volta do ano 33 com o governo de Tibério, né, o Imperador Tibério. E aí o que acontece? Se você prestar atenção, se você olhar o mapa, você vai ver que Israel é como se fosse um corredor que chega ali na parte norte, assim, a parte de cima da África. E por que era uma região importante? Porque o comércio ali era uma rota terrestre muito boa. Então era uma zona de conflito que era importante para todas as civilizações. Se você olhar na Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, você vai ver o tanto de conflitos que existem por ali e no final das contas você tem basicamente dois motivos desses conflitos. O primeiro é a expansão comercial. O reino ele vai ter que viver das riquezas e na época não tinha internet para você comprar as coisas pela internet e as pessoas não eram tão amigáveis. Então você conseguia basicamente conquistando um outro reino. E aí as riquezas daquele reino, sejam as pessoas que você vendia como escravo, os metais preciosos, qualquer riqueza que tivesse ali naquele reino, você tomava para você. Assim era o jeito, digamos assim, o jeito mais básico de se enriquecer. Depois tínhamos as negociações, as grandes navegações, o plantio, mas enfim, a batalha estava em primeiro lugar. É nesse território conquistado pelo Império Romano que a Palavra de Deus se faz carne. Tem a sua infância como educado, como qualquer jovem judeu. E aí nós temos várias literaturas aí que vão inventar, vão supor certas coisas sobre Jesus, mas por que não tem nada registrado? Pensa o seguinte, Jesus ele morreu justamente porque ninguém acreditou que era de fato filho de Deus. Ele era tido como um herege por falar isso. Os apóstolos eram perseguidos justamente por causa disso. A princípio, o cristianismo é visto como uma heresia judaica. Então por isso que Cristo é condenado. Então pensa só, uma criança, não tinha muito destaque na época, era uma criança comum que cumpria todas as suas obrigações dos costumes judaicos, então não merecia uma atenção especial, até porque Jesus vem de, digamos assim, do interior, uma cidade muito pequena, então não haveria por que você registrar, né? Muitas pessoas se referem a Jesus, tipo, não é ele o filho do carpinteiro, não havia necessidade de você registrar a vida do filho de um carpinteiro. Então, após a sua vida pública, as pessoas que vão registrar são as pessoas que conviveram com os apóstolos. Demora-se um pouco para você ter os registros da vida pública de Jesus. Então, ninguém conviveu com ele ali para fazer um diário. Então, e vamos lembrar também que na época você registrar as coisas era um processo muito caro. Você não tinha um papel ali igual nós temos hoje, né? Você não tem papelaria que você vai lá, compra caderno com linha, caderno sem linha, caderno de arame, caderno de brochuras. Não tinha. Então você conseguiria ali um couro de animal, você conseguiria um tablete ali de barro, você conseguiria mais pra frente ali o papiro, sei lá, mas mesmo assim eram coisas muito específicas, geralmente documentos de contabilidade ou monumentos que registravam fatos históricos importantes de algum rei. Um plebeu assim não era digno de entrar no registro da história. Então por isso não se tem nada de Jesus assim de concreto que vá saciar a sua curiosidade, né? Tipo, o que ele fazia, o que ele brincava, o que não sei o que. Se você pesquisar um pouco sobre como era a vida de um jovem judeu, você pode ter uma ideia, mas nada assim com muitos detalhes, né? Infelizmente nós vamos ficar
nessa curiosidade. Mas enfim, Jesus já nasce num clima tenso de domínio romano. Quando ele cresce, quando ele começa a sua vida pública, você vê que o tempo todo as pessoas vivem com essa esperança de que o Messias ele vai ser um líder político, um líder religioso, alguém que vai espantar os romanos para a terra deles, vai restaurar o reino de Israel. Muitas vezes ele é chamado, né, de filho de Davi, da descendência de Davi. Ou seja, muitos acreditavam que ele faria a diferença, mas de um jeito militar. Não como nós hoje, depois de muito tempo, depois de muito estudo, depois de muitos santos que refletiram sobre a vida de Jesus, que produziram textos maravilhosos, deram um alicerce para que nós possamos entender, né, o objetivo da salvação. Mas na época não. A maioria das pessoas acreditava que a salvação seria simplesmente expulsar os romanos e voltar o esplendor de Israel. Neste contexto de dominação romana, você tem ali uma pressão de uma cultura politeísta, de uma cultura que exige um tributo ao imperador, para que adorasse o imperador como uma figura divina. Você tem ali uma cultura monoteísta que está sendo oprimida, porque muitos tinham medo, né, do barulho que Jesus poderia fazer. Por quê? Porque César poderia mandar tropas ali e acabar com o território de Israel. Então é interessante que hoje nós vemos Jesus como o Deus que se fez homem, 100% Deus, 100% homem. Na época não, as pessoas achavam que ele era um louco revolucionário e queriam de qualquer jeito acabar com a missão dele, porque esse cara pode trazer problema pra gente, esse cara vai fazer o César baixar aqui, destruir tudo, acabar com tudo. Então é interessante ver essa diferença enorme de mentalidade. Naquela época, de fato, as pessoas enxergavam Jesus como um revolucionário. Nos registros, quando ele opera algum milagre, como que as pessoas ficam maravilhadas e ao mesmo tempo com medo. E agora, como nós podemos ver na passagem, quando ele multiplica os pães, um dos problemas que dá nisso aí é como é que tanta gente comeu tanto pão assim, tanto peixe, e o imposto disso foi para quem? Imagina o medo da galera com essas coisas. Por quê? De onde saiu tudo isso? Quem que vai pagar por tudo isso? O Império Romano vai saber disso. Lázaro que ressuscita, imagina o medo das pessoas de tipo, e agora? O que vai acontecer? Se a gente for traduzir isso hoje, imagina que alguém chega na sua casa, você tem uma doença muito grave, cego de nascença, chega alguém lá, põe a mão na sua testa e te cura. Imagina o tanto de notícia que isso vai render. Imagina a indústria farmacêutica morrendo de medo, e aí? E o tanto de gente que vai perseguir esse cara, o tanto de gente que vai perseguir quem foi curado. É mais ou menos isso. Então era uma situação muito difícil, esse choque cultural em que o cristianismo nasceu. E aí que tá o bonito da coisa. Os apóstolos vivem com Jesus, eles aprendem com Jesus, eles sentem medo, eles sabem da força do Império Romano. Jesus completa a sua missão ali no meio deles, vem o Espírito Santo e mesmo assim eles continuam. Eu acho fantástico isso, porque tem um monte de gente que fala que isso é invenção dos apóstolos. Cara, se é invenção dos apóstolos, desculpa, manda acabar com todas as faculdades aí de publicidade e propaganda, porque como é que 12 homens, há 2000 anos atrás, inventaram uma mentira tão boa a ponto de muitos anos depois as pessoas estavam dispostas a morrer por isso? Você pode ser o melhor mentiroso do mundo, mas você não morre pela mentira que você conta. Você não morre pelo fato que você inventa. Você não morre pelo ponto que você aumenta. É aí que é fantástico. As pessoas, quando perseguiam os primeiros cristãos, ficavam malucos, porque quando eles matavam alguns, surgiam muito mais. E a dificuldade dos romanos, que depois dos cristãos sofrerem uma perseguição muito forte pelos judeus, e isso vai crescendo a ponto de Roma perseguir os cristãos, eles começam a fazer: o que nós vamos fazer para frear esse povo? O que está acontecendo? Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre essas perseguições. Por que é que as pessoas de fato eram perseguidas? Por que é que as pessoas não podiam, à luz do dia, professar a sua fé cristã? Então é isso aí. Se inscreva aí no canal, dê o seu joinha. Se você não assistiu o vídeo anterior,
deve estar por aqui em algum lugar, o link do vídeo. E é isso aí, Deus te abençoe.